Olá, ouvintes, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um episódio do Urbanidades, podcast do Urbano Brasileiro. Eu sou Bianca Freire Medeiros, professora da USP, da Sociologia, também estou vinculada ao programa de pós-graduação em Turismo, da EASH, e hoje eu venho falar também com o chapéu de líder do grupo de pesquisa Mobilidades, Teorias, Temas e Métodos, o MTTM, acompanhada de dois colegas muito queridos que vêm colaborando há muito e muito tempo com o Urban Data Brasil também, que é a professora Paloma Menezes, do IESP-UERJ, e o professor Alexandre Magalhães, da Sociologia da URGS. Eles vão se apresentar em detalhes daqui a pouco. E também estou acompanhada de uma outra pessoa muito querida, um geógrafo, é o Franz Boer. E Franz hoje está aqui para compor esse que é o primeiro episódio de uma série de 3, que se refere a um dossiê que nós organizamos para a Revista Brasileira de Sociologia, que saiu no finalzinho de 2023, que tem por título Imobilidades Socioespaciais e Suas Infraestruturas. Esse dossiê, organizado por nós 3, reuniu uma série de autores e autoras de diferentes formações disciplinares, na intenção de discutir e aproximar duas viradas, que a gente pode chamar assim: a virada das mobilidades e a virada das infraestruturas, a virada infraestrutural. A gente pensou muito nesse dossiê, motivados, todas as autoras, todos os colaboradores, motivados por duas perguntas centrais. Então, o que acontece com as infraestruturas quando conferimos centralidade ao movimento e as pensamos como potencialmente móveis? O que acontece com as mobilidades quando as concebemos como espacialmente situadas e habilitadas por infraestruturas que podem manter, acelerar ou suspender os fluxos? Então, todos os artigos, como vocês verão também nos próximos 2 episódios, vão se voltar para essas duas questões a partir de espaços empíricos variados, né? E pensando em infraestruturas também diversas. Então, é uma alegria poder contar com Franz Boer, um artigo intitulado Estilos de Vida Móveis e Suas Infraestruturas, Notas sobre Lisboa. Ele vai se apresentar também agora na sequência, mas antes eu queria dizer que uma das coisas sobre as quais a gente vai conversar um pouco é também o texto que nós traduzimos da professora Mimi Scheller, que é uma super referência nos estudos de mobilidade, mas ela aqui falando então de um texto muito voltado para as questões infraestruturais. Esse texto se intitula Reparações Infraestruturais, Reconcebendo a Justiça Restaurativa no Haiti e em Porto Rico. Então agora eu, com muito prazer, passo a palavra aos meus colegas para que se apresentem. Olá pessoal, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui nesse momento com a Bianca, com a Paloma, que organizamos esse dossiê, que ficou muito bonito, muito legal, muito instigante intelectualmente. Também com a presença do Franz, que é um colaborador desse dossiê, participa do MTTM e um interlocutor bem importante, né, internacional aqui das nossas discussões. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do departamento e do programa de pós-graduação em Sociologia. Bom, gente, eu sou anfitrião do 2º episódio, que traz a discussão de 2 artigos. Um deles é intitulado Políticas do Empoderamento, Feminismo, Empreendedorismo e Mediação em Perspectiva Móvel, é assinado pela Gleice Meile da Silva, e o segundo é intitulado Mobilidades, Emergência Climática e a Street Art de Lisboa, que foi assinado por Marcelo de Troy e Suzana Batel. Maravilha, Alexandre. Então já fica aí anotado, pessoal, a nossa audiência, aguardar esse episódio que vai vir na sequência desse primeiro que estamos gravando hoje. E agora eu vou então passar para Paloma Menezes. Paloma, você pode se apresentar, por favor? Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Paloma Menezes, sou professora e coordenadora do programa de Sociologia do IESP-UERJ, também pesquisadora do MTTM. Uma oportunidade muito boa, interessante, estar aqui com vocês debatendo o dossiê que nós publicamos, né, na Revista Brasileira de Sociologia. E no episódio 3 dessa série, a gente debate 2 artigos e uma entrevista. O primeiro artigo é intitulado Percursos para a Mobilidade Sustentável em Territórios Desiguais, reflexões a partir de um projeto de investigação científica, que foi publicado pela Inês Vieira e pelo Henrique Chaves. O segundo artigo, chamado Tornozeleiras Eletrônicas, Mobilidades e Construção de Subjetividades, a constituição de uma infraestrutura de vigilância, foi produzido pela Helena Lancelotti, que também está com a gente nesse episódio. E por fim, a gente conta com a presença da Ana Carolina Machado, que junto com a Amanda Reis e com Maurício Lages, fez uma entrevista com a Jenny German, gravado durante o SPMOB de 2023. A partir de todos esses textos, a gente fez uma discussão muito interessante sobre mobilidade, infraestruturas, mas também sobre os dilemas metodológicos, né, de se trabalhar com esses 2 paradigmas tão importantes dentro da área das ciências sociais. Maravilha, Paloma. E agora o nosso convidado, Franz, que está falando de um outro hemisfério. Vamos lá.
Pois é. Falando aqui de Lisboa. Olá, pessoal. Meu nome é Franz Burr. Eu sou pesquisador aqui no Instituto de Geografia e Ordenamento do Território na Universidade de Lisboa, já há uns 10 anos. Fico muito contente de poder falar um pouco mais sobre o artigo e discutir os outros artigos que integram esse dossiê e de estar ao lado da Bianca, do Alexandre e da Paloma, que editaram esse dossiê e que escreveram uma introdução super interessante. Eu agradeço, Paloma, Alexandre e Franz, e também tem uma série de pessoas para agradecer, que são as pessoas que compõem isso que a gente tem falado aqui, dessa sigla, né, da MTTM, que é o nosso grupo de pesquisa, mobilidades, teorias, temas e métodos. E a gente tem um site, então já fica aqui também o convite para vocês consultarem, verem os textos. A gente faz também uma programação nas redes sociais, então se você colocar MTTM USP, você chega ao site, e a gente está com um perfil no Instagram. Então aqui se trata de uma iniciativa conjunta Urban Data Brasil, o projeto que eu também convido vocês a consultarem o site. Se colocar Urban Data Brasil USP, você também chega e toma conhecimento de uma série de publicações, textos digitalizados em torno dessa temática do Brasil urbano. Pelo que já foi dito aqui pelos meus colegas de bancada, a gente vê a diversidade de temas e a diversidade de recortes empíricos que estão contemplados nesse dossiê. E essa foi uma intenção inicial desde quando a gente começou a pensar, a formular, inclusive também numa interlocução com a colega Candice Vidal, da PUC de Minas, com quem a gente começou a conversar, né, sobre a possibilidade de montar esse dossiê, e que tivesse muito a intenção de sair dessa ideia de que, em primeiro lugar, né, falar de mobilidade é falar de transporte, ou exclusivamente ou principalmente, assim como falar de mobilidade seria falar do contrário do que é a infraestrutura, porque falar de mobilidade, a princípio, seria falar de fluxo. Então, como que fala de fluxo e fala de infraestrutura? Bom, a gente justamente trazer essas duas perspectivas, a que corresponde, como já antecipou Paloma, duas viradas, vamos dizer assim, que tem animado, né, a discussão, o debate, mas que em geral vêm como coisas separadas. A intenção aqui do dossiê e dos artigos que o compõem, da entrevista, né, e o próprio texto também de Mimi Scheller, de quem a gente ainda vai falar aqui, trouxe essa intenção de colocar, não de fazer um apontamento, né, do que faltaria em uma e estaria na outra, a ideia nunca foi essa, mas o que a gente ganha com aquelas duas, voltando às duas perguntas, né, com as quais a gente abriu essa conversa, o que a gente ganha quando olha para as infraestruturas a partir de um olhar comprometido ou de uma lente comprometida com a centralidade do movimento. O que também a gente ganha do lado de cá, né, de quem está trabalhando com essa grade analítica das mobilidades, quando a gente também pensa aquilo que está situacionalmente fixo. E aí eu vou convidar agora Alexandre e Paloma para desenvolverem mais essa discussão, como a gente traz no artigo de abertura do dossiê, que se chama Mobilidades e Infraestruturas, algumas possibilidades interpretativas. Alexandre? Bom, Bianca, como você já adiantou, a nossa intenção nesse artigo de apresentação do dossiê, ele buscou justamente apontar para essas potencialidades de articulação entre essas duas viradas ou essas duas perspectivas ou lentes analíticas que são a virada das mobilidades e a virada das infraestruturas, né? Particularmente no que elas permitem a gente ampliar e diversificar as perspectivas de análise em relação ao urbano, né? Porque, do ponto de vista empírico, os artigos giram basicamente em torno de questões urbanas ou de reflexão sobre determinados fenômenos urbanos. Então, nesse sentido, o que essas duas perspectivas tomadas de maneira articulada permitem que a gente amplie os horizontes de reflexão sobre o urbano, sobre as cidades, sobre os conflitos que constituem a experiência urbana. Então, essa é uma das principais demandas que a gente fez aos nossos interlocutores que estão aqui presentes nesse artigo, né? O próprio Franz vai bastante nessa linha, né, de articulação, das potencialidades dessa articulação para pensar ou repensar o urbano. Isso é particularmente importante, interessante, instigante, justamente porque são duas viradas que têm trazido contribuições fundamentais para repensar esses conflitos que constituem a cidade. Tanto levando a sério e chamando a atenção para as mobilidades, não só como objeto, mas como aquilo que permite dar conta e de entender os processos da cidade, bem como as infraestruturas, que chamam a atenção e dão centralidade às materialidades. Então, nesse sentido, a gente está articulando movimento e materialidade e tentando pensar como é que isso renova o pensamento sobre a cidade, sobre o urbano, sobre as dinâmicas que constituem o urbano. Justamente, Alexandre, quase todos os artigos, né, presentes no nosso dossiê estão trabalhando com as dinâmicas urbanas e dando conta de olhar principalmente para as desigualdades presentes nos contextos urbanos de uma maneira muito interessante, problematizando as desigualdades de raça, gênero, classe, a partir tanto dos fluxos quanto das infraestruturas presentes em várias localidades do urbano. E é interessante também pensar
pensar a variedade regional, né, desses trabalhos que estão presentes no nosso dossiê. A gente está pegando cenários urbanos muito diferentes e contextos envolvendo vários atores também. Nesse sentido, eu acho que a riqueza dos debates conseguem problematizar o movimento dos corpos, como em algumas situações tem um reforço de injustiças ambientais e raciais, das dinâmicas que estão acarretando a insustentabilidade planetária, mas também trabalhando dinâmicas de vigilância, de controle, enfim, as temáticas são muito diversas e eu acho que a gente consegue visualizar isso ainda melhor a partir de um trabalho concreto como o do Franz, que aqui está presente. Eu acho que a gente poderia passar a palavra para ele contar um pouco de como foi construir esse artigo que está compondo o nosso dossiê, para a partir do trabalho dele a gente discutir algumas das problemáticas e temas interessantes que aparecem e mostrar como eles dialogam também com outros textos presentes que a gente vai debater nessa série de podcasts a partir do nosso dossiê. Fran, você pode contar um pouquinho para a gente como é que foi esse trabalho de construção dessa pesquisa que você trouxe para o dossiê? Então, Paloma, o artigo que compõe o dossiê, ele resultou de um projeto que a gente conduziu aqui na Universidade de Lisboa, que fazia parte de um projeto maior, financiado pela União Europeia, que chamava Smart Dest. E era um projeto que acontecia em várias cidades e que tentava ver como que diversos estilos de vida móveis chegavam nas cidades que compunham o projeto e como é que essas mobilidades de tipos diferentes, com mais ou menos privilégios, se conectavam. E aqui em Lisboa, nós olhamos justamente por um bairro, né, da cidade que ficou muito conhecido, ainda é conhecido como um bairro dos nômades digitais. Portugal recentemente criou um visto para nômades digitais e várias das infraestruturas, né, para usar essa palavra que é fundamental para o nosso dossiê, várias infraestruturas que servem a essas populações passaram a se concentrar em alguns espaços da cidade, principalmente nesse bairro que a gente estudou. Então, a discussão, a proposta desse dossiê de falar justamente sobre mobilidades e infraestrutura, assim, foi a oportunidade perfeita para a gente conseguir articular essas ideias e refletir, né, sobre o quão desiguais são os fluxos, né, que atravessam essas infraestruturas que passaram a convergir para Lisboa. Nômades digitais, aposentados internacionais, esses migrantes por estilo de vida. Inclusive, é um assunto que também surge em outro artigo do dossiê. É o artigo da Inês Vieira e do Henrique Chaves, que fala sobre Marvila, um outro bairro aqui de Lisboa, e fala sobre também esses migrantes de estilo de vida. Excelente, Franz, e foi legal compartilhar com as pessoas que estão nos ouvindo que não houve intenção na chamada que fosse um dossiê Brasil-Portugal, mas a gente acabou recebendo contribuições muito referidas a outras cidades de Portugal, mas especificamente sobre Lisboa. Essa formação analítica tem se construído num diálogo qual a gente tem feito parte, esse esforço conjunto de construir essa discussão sobre as mobilidades e muita gente também trazendo essa perspectiva da discussão sobre as infraestruturas para tratar de uma forma complementar essas duas abordagens. Isso com certeza enriqueceu o dossiê e eu acho que a gente pode trazer, a partir da fala de Franz, mais concretude a essa ideia mesmo de como essas coisas se sobrepõem nas nossas pesquisas, na dimensão empírica e conceitual. Então eu acho que eu vou pedir para Franz dar um passinho atrás e falar mais o que, afinal de contas, a gente ganha falando de mobilidades turísticas em vez de falar simplesmente de turismo, e o que a gente ganha na compreensão das mobilidades turísticas quando a gente olha também para as suas infraestruturas. E aí a gente segue com o Alexandre. Obrigado pela pergunta, Bianca. Eu acho que quando a gente olha para as mobilidades e migrações que têm chegado em Lisboa nos últimos anos, principalmente depois da crise financeira de 2008, a gente vê que o turismo aumentou, claro, exponencialmente, mas essa imagem turística, né, da cidade como uma cidade em que tem muito sol e que tem um custo de vida relativamente barato, próxima do mar e tudo mais, essa imagem de uma cidade turística e com um estilo de vida atrativo, também passou a atrair outras pessoas que não turistas, mas que também têm um estilo de vida móvel, né? Então, os nômades digitais, que são essa última moda, mas também pessoas que têm uma residência secundária em Lisboa, os expatriados, né, entre aspas, que de repente passam a vir para cá porque parecem empresas aqui que contratam essas pessoas, ou então trabalham, né, nas suas empresas de origem, mas podem passar um tempo em Portugal ou pedem para ser transferidos para Portugal, e que são, em geral,
geral, o que a gente chama de migrantes privilegiados, que são, em geral, pessoas que têm um poder de compra muito mais alto do que a média aqui em Portugal, a média de Lisboa, e que optaram por vir para Lisboa não necessariamente por conta de oportunidades de trabalho, como a gente costuma pensar a migração laboral, mas que vieram justamente por causa do estilo de vida, né? Por isso que a gente pode pensar essas migrações também, esses estilos de vida móveis, como mobilidades turísticas, porque são migrações ou mobilidades que estão diretamente ligadas a esse imaginário, né, que circula pelo mundo de Lisboa como uma cidade aprazível para receber essas pessoas. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Seguindo um pouco a partir do que a Bianca expôs, do que você comentou agora, uma coisa que eu fiquei observando e lendo seu artigo e me chamou muito a atenção tem a ver justamente com o fato de que você está lidando com dinâmicas e processos que são multiescalares, né? Então, de alguma maneira, você está lidando com experiências e dinâmicas que se dão simultaneamente e que também são apreensíveis em diferentes escalas. Então, eu queria que você comentasse um pouco como essa articulação entre a perspectiva das mobilidades, das infraestruturas, permite dar conta dessa experiência, dessas dinâmicas que não se dão apenas globalmente ou localmente, mas que se dão a partir da articulação e da costura dessas múltiplas escalas. Eu acho que olhar para os espaços que a gente olhou nesse projeto, no artigo, é que são justamente os coffee shops, essas cafeterias que servem café de especialidade. Foi uma ferramenta também empírica para a gente encontrar essas diversas trajetórias móveis, né, e de migração que se cruzam nesses espaços, né? Então, meu pé aí na geografia, né, eu sempre lembro de uma definição da Doreen Massey que fala que o espaço é a esfera da simultaneidade, né, para a gente entender como que os espaços se constituem através de fluxos de pessoas, de não humanos, e o café, esses espaços aqui que a gente estudou em Lisboa, são justamente espaços em que as mobilidades de diversas escalas, né? Então, se a gente pensar as mobilidades turísticas, migratórias, mais ou menos estáveis, né? Algumas pessoas passam alguns dias, outros passam meses, alguns passam anos. Essas pessoas todas se cruzam no espaço desses cafés, e os cafés, eles revelam, assim, um pouco essa estratificação dentro desses projetos migratórios, porque a gente tem desde migrantes privilegiados, empreendedores que abrem esses cafés, que são proprietárias desses cafés. Temos uma clientela que é basicamente composta por estrangeiros relativamente privilegiados que moram em Lisboa, moram de maneira permanente ou mais transitória, e também os funcionários e as funcionárias desses cafés, né, que são, em geral, migrantes também, mas menos privilegiados. E o que acontece é que essas mobilidades turísticas e migratórias, elas se cruzam todas nesse espaço dos cafés, enquanto mobilidades cotidianas e urbanas. Muito bom, Franz, ouvir você. Eu acho que em todo o dossiê, né, a gente conseguiu trazer uma reflexão sobre como investigar materialidades ainda pouco estudadas, né, como infraestrutura de mobilidade, no seu caso, né, os coffee shops, mas em outros textos, pontos de reciclagem, redes sociais digitais, muros grafitados, as tornozeleiras, os equipamentos coletivos arruinados. Isso tudo abre espaço para uma pluralidade metodológica que vão combinar técnicas largamente experimentadas nas ciências sociais sobre outros formatos. E aí, especificamente sobre o seu trabalho, eu queria que você contasse um pouco mais da metodologia, já que eu acho que é tão interessante, por um lado, você trabalhar com as dinâmicas turísticas, mas também com dinâmicas de trabalho a partir de experiências da vida cotidiana, né? Muito a partir da observação, mas queria que você contasse um pouco mais de como foi a construção metodológica desse trabalho que vai compor uma análise multiescalar, como o Alexandre estava falando antes. Na verdade, a ideia para esse artigo surgiu até antes do projeto europeu que financiou, né? Eu me lembro em 2015, quando surgiram os 2 primeiros coffee shops aqui em Lisboa. Era uma novidade, assim, na cidade, porque a cidade, Portugal em geral, na verdade, é um país de bebedores de café, né? As pessoas bebem muito café, em toda esquina tem um café, e assim, foi uma coisa muito barata. E aí, de repente, surgiram esses 2 cafés com uma estética diferente, com uma decoração diferente, e com um café também
também diferente, feito em máquinas profissionais muito caras, com baristas, né? A figura do barista apareceu aí. E eu me lembro de ter visitado esses 2 cafés e perceber que não só os donos e as donas dos cafés eram estrangeiros, como praticamente todos os clientes, todas as pessoas que passavam por lá eram também estrangeiros que estavam morando aqui em Lisboa ou turistas. E aí é interessante porque esse formato urbano, coffee shops, é um negócio que já existe há muito tempo em outros contextos, nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido, e sempre teve associado a processos de transformação urbana, especificamente de gentrificação comercial, né? Então, teve muito ligado a uma mudança de padrões de consumo das classes médias urbanas e o surgimento desses bairros hipsters e, de repente, com uma oferta comercial diferente, mais cara, que atrai uma população que, em geral, não é a população que já morava no bairro há mais tempo. E aqui em Lisboa era intrigante, porque os portugueses, as portuguesas, mesmo as classes médias nacionais, não frequentavam esses espaços. E aí a gente foi percebendo que esses espaços eram espaços de circulação de estrangeiros, né? Que estavam morando aqui em Lisboa ou de passagem. E que não usavam esses cafés só para tomar um café. Usavam principalmente para trabalhar, para passar horas trabalhando enquanto bebiam café ou alguma outra bebida, comiam alguma coisa. E depois da pandemia, com a proliferação assim, do trabalho remoto, teve um boom na expansão, né? Se a gente for pensar que existiam 2 cafés desse tipo aqui em Lisboa em 2015 e 5 anos depois já existiam mais de 60, é um aumento muito significativo, né? E aí, com as entrevistas que nós fizemos com os proprietários, as proprietárias dos cafés, a gente foi entendendo que realmente o turismo explicava parte do processo e que o tamanho da classe média, a dimensão da classe média portuguesa que frequentava esses espaços não dava conta de explicar esse aumento exponencial no número de cafés desse tipo e que a presença de estrangeiros com um poder de compra relativamente mais alto era fundamental para entender esses espaços, principalmente essas pessoas que trabalhavam e consumiam nesses espaços. Os cafés funcionavam ao mesmo tempo como espaço de produção e consumo, de lazer e trabalho. Então, eu acho que essa é uma mudança fundamental, né? Sem ela, a gente não consegue entender por que esse formato, né, de café deu tão certo e principalmente depois da pandemia. Franz, aproveitando essa reflexão que você fez, porque uma outra coisa que me chamou muita atenção, eu queria te ouvir um pouco mais sobre isso, lendo seu artigo, eu não sei se faz sentido para você, por isso que eu queria te ouvir, os coffee shops, eles parecem, aí me perdoem a metáfora, né, ilhas internacionais por onde fluem determinados fluxos globais, obviamente, você chama atenção para isso, mas com pouca ou nenhuma conexão com o entorno urbano, né? Então, eu queria te ouvir justamente sobre isso, ou seja, que experiência é essa de cidade, do urbano, que aparentemente parece desconectada das demais dinâmicas que constituem a cidade. Ou seja, parecem formas de territorialização muito temporárias e que não parecem se conectar com as dinâmicas do entorno. Se faz sentido isso a partir do que você observou, do que você discutiu, se é possível pensar nesses termos, né, como ilhas internacionais que constituem poucas linhas de conexão com o restante da cidade. Obrigado, Alexandre, pela pergunta. Na verdade, essa reflexão apareceu em diversos momentos no trabalho de campo, né? Porque no trabalho de campo a gente fez um levantamento funcional desse bairro para entender as mudanças comerciais, né? Ver que tipo de comércio surgiu, que tipo de comércio deixou de existir. E também entrevistamos associações de moradores, comerciantes, né? De outros tipos de comércio, não só os cafés, moradores novos, moradores mais antigos. E muito frequentemente os moradores e as moradoras mais antigos, e aí a gente tem que lembrar que o centro histórico de Lisboa, onde fica a maior parte desses cafés e onde a gente fez a pesquisa, tem uma sobre-representação de pessoas idosas com graus mais baixos de escolarização formal e também de poder de compra. E aí o que acontece é, de repente, essas pessoas veem o comércio mudando de uma forma tão rápida e a proliferação desses espaços. E aí esses espaços incluem os cafés, mas também espaços de coworking, estúdios de yoga e outras coisas que até pouco tempo não existiam por aqui e que são massivamente utilizadas por esses estrangeiros de passagem ou não tão de passagem, né, aqui por Lisboa. E algumas dessas pessoas com quem nós conversamos, que já moram aqui há mais tempo, usavam o termo mundos paralelos. Então tem a ver com essa ideia que você trouxe desses cafés funcionarem como ilhas, né, pela falta de relação com o entorno. Porque no fundo, o que acontece frequentemente é que as pessoas que estão assim de passagem por Lisboa, e aí eu penso sobretudo nos nômades digitais, é que não dá tempo de criar laços de vizinhança ou de conhecer o bairro como quem habita uma cidade de uma maneira um pouco mais prolongada. E na verdade a presença deles
na cidade está totalmente mediada também por infraestruturas tecnológicas, né? Então, as pessoas acabam indo nos lugares que outros nômades digitais que já passaram por Lisboa recomendam, tomam conhecimento desses lugares a partir de aplicativos ou de sites em que essa informação é compartilhada e, de repente, você tem uma rua em que o café custa 50 centavos, em que só estão portugueses e portuguesas e outras pessoas que já moram aqui há mais tempo. E no outro lado da rua, os lugares de brunch, os cafés de especialidade, ateliês de cerâmica, não sei o quê, em que raramente passam portugueses ou portuguesas ou pessoas que já moram aqui há mais tempo. Então, a utilização do espaço fica muito mais fragmentada, né? Incrível, Franz. Eu acho que tem uma dimensão de escalas, né, de espaço, mas também de escalas de tempo que o seu artigo traz e que casa demais com o texto de Mimi Scheller. Se a gente pensar, bom, o café é sobretudo produto da empreitada colonial. E o texto de Mimi Scheller, e para quem acompanha esse debate das mobilidades, é uma pessoa muito fundamental, né, uma autora que está aí reconhecida como uma das precursoras dessa discussão e que tem sido também uma parceira forte da gente nas escolas de ciência avançada e mobilidades, da SPMOB. O artigo dela se chama Reparações Infraestruturais, reconhecendo a justiça restaurativa no Haiti e em Porto Rico. E ela está trazendo justamente essa ideia que você está colocando no seu texto, né, o quanto essas infraestruturas são fundamentais à vida urbana, né, à reprodução social, mas ela também está fazendo um esforço deliberado de falar para a gente do quanto tem tudo a ver com essas explorações, expropriações, né, se a gente quiser colocar assim, desse tal de capitalismo global racial, ou neocolonial, enfim. Mas de como então a gente, a partir da observação tanto das mobilidades quanto dessas infraestruturas, a gente consegue ver camadas de tempo acumuladas aí, né, e obviamente, como já disse Paloma na colocação dela anterior, camadas de desigualdade. E isso se torna muito evidente nessas situações de emergência climática, né, de desastres. Por isso eu acho o casamento entre os textos de vocês, porque você está falando a partir de um olhar que está muito ligado a todo esse repertório do aprazível, do consumo, do turismo, e se complementa tão bem com esse outro lado, que é esse dos desastres climáticos e dessas tragédias de grande proporção, para as quais a gente pode olhar dessa maneira, né? Também observando como é que tem toda uma longa história que vai se atualizando em várias frentes. Quem teve a ideia, na verdade, de trazer esse artigo, né, que a gente traduz, que ele foi publicado anteriormente como parte de uma coletânea, a gente coloca esses detalhes no nosso texto introdutório, inclusive é uma coletânea que pode ser baixada gratuitamente, então eu incentivo as ouvintes a procurarem a publicação, que é muito interessante, mas quem teve a ideia foi Alexandre, que trouxe. Por que a gente não traduz esse texto? Então conta aí, Alexandre, qual era a intenção? Então, Bianca, quando a gente decidiu fazer esse dossiê, uma das coisas que eu particularmente achava importante era que a gente tentasse traduzir algum texto importante dessa bibliografia, né? E o desafio foi tentar localizar um artigo, um texto, ou um autor que articulasse, ou buscasse articular essas duas perspectivas, né? Como a Bianca bem chamou a atenção, a Mimi Scheller, ela não só é importante para o paradigma das mobilidades, mas também é uma autora que vem dialogando há muito tempo com a perspectiva das infraestruturas. Então, eu posso até dizer, mesmo correndo o risco de cometer um erro, de que ela é uma das poucas autoras no mundo que busca articular essas duas perspectivas e articular muito bem. E nesse artigo em particular, que a gente acabou traduzindo, ela enfatiza um pouco mais a dimensão das infraestruturas, mas sempre pensando essa dimensão das infraestruturas à luz das mobilidades ou imobilidades, enfim, e dos processos de desigualdade que decorrem do modo como efetivamente infraestruturas e mobilidades se concretizam, se materializam na vida das pessoas, né? Em termos de determinadas trajetórias, de produção do urbano, de produção de formas urbanas que cuidam ou tornam possível a vida de determinadas populações em certas condições socioeconômicas e históricas. Então, quando eu me deparei com esse artigo, que é um artigo relativamente recente que ela publicou, eu achei que seria uma ótima interlocução, né? Seria uma ótima discussão para amarrar tudo aquilo que a gente apresentou desde a introdução e passando pelos artigos. Perfeito, Alexandre. A gente teve todo um bastidor, né? Construir um dossiê é sempre esse desafio, né? Quem já teve esse papel de organizar sabe disso, né? Tem todo um trabalhão meio invisível, que não necessariamente fica evidente para quem lê, mas que traz a qualidade do trabalho. E aí eu vou fazer um registro aqui público de quanto a gente se beneficiou da parceria com Juliana Alcântara, que é mestranda do programa de Sociologia da USP, que eu tenho prazer de orientá-la. E a gente fez, por exemplo, ficou Juliana responsável, fazer todo um levantamento no periódico Mobilities, né? Que é um periódico, para quem não conhece, quem está
nos escutando e não conhece, vai lá e procura, porque assim, é onde tem uma concentração grande de trabalhos que estão referidos a essa discussão da virada das mobilidades, mas assim, pouquíssimos trabalhos dando destaque a essa conversa com as infraestruturas, no seu próprio Franz, que já tem um artigo no Mobilities que traz essa dimensão. Então, gente, com esse esforço de cruzar essas duas perspectivas, fica o convite para que as pessoas tomem conhecimento desse nosso dossiê. Houve outros dossiês, né, que antecederam o nosso, que trouxeram a discussão da infraestrutura, então também eu faço esse incentivo, eles estão disponíveis na plataforma do Cielo, e agora eu peço que as pessoas que estão aqui nessa bancada se despeçam, façam as suas propagandas dos seus grupos de pesquisa e complementem aquilo que acharem relevante. Eu acho que uma ponte interessante, né, pensando o texto da Mimi, que ela traz a ideia de justiça, né, para esse debate sobre infraestrutura, e é uma questão que surgiu também, assim, no nosso trabalho de campo aqui em Lisboa, porque essa proliferação dessas infraestruturas de lifestyle, elas servem a quem, exatamente, né? Quem são os utilizadores e as utilizadoras desses espaços? Quem são essas pessoas que têm o privilégio de optar por viver em Lisboa temporariamente e pagar os preços de aluguel que são praticados nessa cidade atualmente, que são completamente desconectados da média salarial, pessoas que têm contratos aqui em Portugal. E não só isso, né? Quais são as empresas para as quais esses nômades digitais trabalham, né? O que elas fazem? E qual é o papel do Estado também, né? Na regulação dessas desigualdades que são provocadas, assim, no tecido urbano, que vai ficando cada vez mais cindido. E, no fundo, o que eu costumo dizer sobre esse novo tipo de migração, né, de mobilidade para Lisboa, dessas pessoas relativamente privilegiadas, é que essa posição em que alguém é capaz de olhar para um mapa do mundo e falar, olha, eu quero ir para essa determinada cidade, nesse país, porque lá eu vou ter um custo de vida menor, porque eu vou conseguir aproveitar da praia e do tempo bom e tal. Essa posicionalidade com relação a olhar o mundo como uma série de possibilidades e poder fazer esse movimento é, obviamente, uma condição constituída por um privilégio histórico, né, que é cruzado por questões de raça, por questões de herança colonial e que revelam, né, ajudam a revelar um pouco essas desigualdades também, as assimetrias que existem mesmo dentro da própria Europa, né? Mesmo dentro do norte global. Perfeito, Franz. Eu acho que agora quem nos escuta tem certeza de que vale a pena olhar o nosso dossiê, que vale a pena escutar os próximos episódios em que a gente vai dar continuidade a esse debate, fazer a visita ao site do nosso grupo de pesquisa, do MTTM, fazer a visita ao site do Urban Data Brasil e agora também tudo mais que as pessoas que estão aqui conosco vão dizer para vocês visitarem. Então vamos nos despedir fazendo esse momento jabá que é tão necessário. Trabalhamos tantos nas nossas universidades, então é a hora de fazer aqui o convite ao público. Vamos começar por Paloma? Bem, queria agradecer muito por mais essa oportunidade de conversa. Eu acho que esse dossiê é uma contribuição fundamental para abrir possibilidades interpretativas, para repensar escalas, dinâmicas de tempo e espaço, desigualdades, estratégias metodológicas na construção de pesquisas tanto sobre mobilidades quanto infraestruturas. Então, queria agradecer mais uma vez pela parceria com Bianca, Alexandre, Franz e todas as outras autoras e todos os outros autores, né, que participaram desse trabalho conjunto reunido na Revista Brasileira de Sociologia. E queria aproveitar para divulgar meu grupo de pesquisa, que no Instagram é bonde.erg, também o trabalho que a gente faz na Favelas, né, o Dicionário de Favelas Marielle Franco, que em breve também vai ter uma parceria nova com Urbanidades, que em breve a gente vai estar, enfim, produzindo e colocando na rua no segundo semestre. Obrigada, gente. Até a próxima. Sim, aguardem segundo semestre, Wiki Favelas, Bonde e Urbanidades, não haverá outro assunto. Bom, gente, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, em particular com a Bianca e Paloma, né, pela organização desse dossiê, por essa interlocução, porque de fato foi uma construção trabalhosa, como a Bianca chamou a atenção, e quando sai o produto final, parece que foi tudo certinho, tudo bonitinho, né, mas deu bastante trabalho articular tudo isso, pensar, porque não foi só organizar e juntar textos, mas foi pensar realmente uma proposta de articulação entre essas duas perspectivas das infraestruturas e das mobilidades. Então,
Então, tenho certeza que todas as pessoas que entrarem em contato com esse dossiê vão ter uma ótima ferramenta para ampliar seus horizontes de reflexão, especialmente aquelas pessoas que trabalham com o urbano, justamente pensando nessas atualizações reflexivas de pesquisa, metodológicas e mesmo epistemológicas sobre a cidade. Eu queria agradecer também ao Franz pela colaboração, pela parceria e a todas as pessoas que tornam possível esse podcast, assim como o Vander aqui que está nos ajudando na parte mais tecnológica e todas as outras pessoas que editam. E aí, por fim, não tenho nada para prometer em termos de grupo de pesquisa ainda, mas eu tô com uma pesquisa que diz respeito diretamente a esse dossiê, que é uma pesquisa que busca pensar as infraestruturas e os fluxos de água nas periferias de Porto Alegre. Então, a ideia é justamente articular a perspectiva das mobilidades, das infraestruturas, para repensar os conflitos que constituem a cidade, especialmente do ponto de vista das periferias. É isso, gente. Muito obrigado. Um abraço para todo mundo. Franz? Eu queria agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de falar com vocês aqui no podcast e por terem feito esse trabalho incrível de organizar esse dossiê e de terem colocado essas duas questões que vocês mencionaram no começo do podcast, que me ajudaram mesmo a pensar, a repensar o material que a gente tinha coletado no trabalho. E eu acho que assim, o dossiê é um dossiê muito interessante que fazia falta mesmo, porque ele é muito produtivo, né? Ele mostra o que a gente consegue fazer, que a gente consegue entender a partir do cruzamento desse ferramental, né? Eu fico muito feliz de poder fazer parte do dossiê, enfim, de estar ali com pessoas que eu admiro e cujos textos são muito interessantes. Em termos de promessas aí futuras, acho que em 2025 vai sair um livro que eu estou coeditando com uma colega chamada Hila Zaban, que se chama Privilege in Migration, Mobilities, Inequalities and the Urban Context, que vai olhar justamente para essa noção de migrações privilegiadas, né? Ou seja, a ideia de privilégio aí entrando como uma forma de questionar e não naturalizar privilégios que determinadas pessoas migrantes têm, e na verdade é pelo contrário, mostrar, né, tornar mais evidente as desigualdades e essas histórias paralelas, né, das migrações, enquanto uns têm determinados privilégios, outros têm trajetórias muito mais precárias. E para finalizar, um projeto que daqui a pouco começa, ainda não sei exatamente quando, mas vai começar em breve, decorre um pouco desse interesse pelo café como um elemento gentrificador, quase como um item presente, né, nos processos de gentrificação comercial em vários lugares do mundo, mas olhar agora não tanto para o espaço urbano, onde ele é principalmente consumido, mas olhar para as fazendas de café de especialidade que tem aparecido no Brasil e que também tem uma ligação aí com o movimento neo-rural e de atração de jovens urbanos para o ambiente rural, para também olhar para o ambiente rural como uma espécie de estilo de vida novo e que, de certa forma, também está conectado a um processo de gentrificação rural. Então, vamos olhar agora para o outro lado, lá de onde vem o café. Gente, que legal, que conversa produtiva, que bacana. Tenho certeza que quem escutar esse episódio vai sair inspirado nas suas investigações, nas suas leituras, nas suas formas de pesquisar, ampliando a possibilidade de incorporação de novas perspectivas. Então eu só tenho a agradecer e também comemorar junto com a audiência que chegamos a 50 mil plays só no Spotify. Isso não é banal, gente. Aqui é como eu sempre gosto de dizer, é um projeto que é de cultura e extensão, feito basicamente por estudantes, colaboradores, colaboradoras. Então muito nos orgulha e isso a gente deve a você que está nos escutando nesse momento. Então um abraço e seguimos. O Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.